verão de 1789 mudaria definitivamente a história da França. Mudaria definitivamente a história do mundo, na verdade. No interior da França, começou um movimento que a gente chama de Grande Medo, quando os camponeses se revoltaram contra seus senhores e se recusavam a pagar impostos. A Assembleia Nacional Constituinte deu origem à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aumentando o poder do povo, estendendo os impostos a todos, criando uma Constituição Civil do Clero. Não terminou com a escravidão nas colônias, deu direito de votos somente aos mais abastados, mas amedrontou o rei, que viu que daquela maneira ele não teria nenhum poder nas suas mãos. Enquanto isso, os países do norte reagiam e tentavam atacar as terras francesas. Nunca o quadro de Louis David fez tanto sentido. Era um momento em que a liberdade conduzia o povo. Luís XVI ficou muito amedrontado com aquela nova situação. E há indícios históricos que ele tentou se corresponder com outros monarcas. Um pedido de socorro. Não fazia sentido um povo querendo liderar mais do que o seu monarca enviado por Deus. Na verdade, nada mais fazia sentido para Luís XVI a não ser fugir. E foi isso que ele armou. Uma fuga para os países do norte. Uma fuga para outros países monárquicos que viessem ao seu socorro. Reunido com a família, vestido de empregado, mas com todas as roupas reais por baixo, Luís XVI tentou uma fuga por Varennes. Foi capturado. Neste momento, os jacobinos... Na verdade, as ideias jacobinas de república começaram a fazer mais sentido quando o rei tenta trair a França. O nome monarquia constitucional não fazia mais sentido com um rei preso em julgamento. Então, foi convocada uma convenção nacional, em que girondinos e jacobinos se reuniriam para ver o futuro da França. Foi criado um comitê de julgamento, o Comitê de Salvação Pública. E ali, Luís XVI foi julgado e foi condenado. A traição do rei desbancou um momento de muito radicalismo dentro da França. A Convenção Nacional é banhada pelas ideias jacobinas e o Comitê de Salvação Pública começa a decidir pela morte de toda pessoa que trair. Não foi diferente com Luís XVI. Ele foi condenado à guilhotina. O jornal O Amigo do Povo, dirigido por Marat, publicava dia após dia tudo de ruim que existia na monarquia. A Convenção Nacional começou a usar indiscriminadamente a guilhotina como máquina de opressão. A primeira vítima foi Luís XVI. Ele foi julgado e condenado. Saiu do templo, da torre do templo, para a Praça de la Concorde, numa carruagem verde, ladeado por um abade e aconselhado a não olhar para trás. Luís XVI, naquele momento, trazia nas mãos uma carta de desculpas à França. E isso dividiu muito o povo francês. Na sequência desta morte, Marat, o jornalista feroz que acusava a monarquia e suscitava o povo a todo tipo de ato radical, foi assassinado. Mas entre essas duas mortes, uma outra aconteceu. Entre o assassinato de Luís XVI e o assassinato de Marat, morreu Maria Antonieta. 3 meses depois de seu marido, ela foi guilhotinada, sem nenhuma pompa e nem circunstância de como houvesse sido rainha. Nesse ínterim foi condenada por incesto, foi acusada de ser a grande razão do déficit francês e apareceu para ser guilhotinada com todos os cabelos da cabeça brancos e desarrumados. Não teve cuidado nenhum no transportar a rainha. Ela foi transportada da Conciergerie, prisão masmorra, em que foi colocada depois da Torre do Templo, até a Praça de la Concorde, numa carroça comum. E lá perdeu a vida sem direito a nenhuma palavra.
Todas as boas obras da Convenção Nacional acabaram sendo esquecidas durante o terror. Os preços congelados incomodavam bastante também os girondinos. A lei do máximo não era bem aceita pelos grandes produtores rurais e nem pelos industriais nascentes. As obras públicas foram esquecidas, o sufrágio universal foi esquecido, a reforma agrária foi esquecida diante do pavor de ser condenado à guilhotina por se referir às pessoas como Madame Monsieur, por não aceitar o novo calendário que os jacobinos impunham, ou simplesmente por olhar atravessado para alguém. Durante o governo do terror, formou-se o Exército Nacional Francês, o primeiro exército realmente feito pelo povo. Nasce o hino da França, La Marseillaise, que foi composta em Estrasburgo, mas se espalhou pelas marchas dos exércitos que vinham de Marseille até Paris. A França se tornava nação pela primeira vez, o povo se sentia no poder e talvez tenha sido isso que tenha estendido tanto o período do terror. A desconfiança tomou ares de insanidade, assim como Robespierre, que começava a se dizer o rei da razão, aquele que tudo sabia, e começou a condenar os próprios amigos. O último que foi guilhotinado antes dele foi Danton, que falou: "Eu só lamento morrer antes de você." De 1793 a 1795, o terror assolou a França, até que girondinos e o pântano se uniram para definitivamente terminar com aquele momento. Robespierre foi preso, condenado à guilhotina, e o golpe do 9 do Termidor aconteceu, colocando um novo estilo de governo na França, o Diretório. Durante o Diretório, o pântano se mostrou pântano. Todos os direitos concedidos pelos jacobinos foram tirados do povo. Terminou o sufrágio universal, retornaram muitos dos abusos cometidos contra trabalhadores, aumentou muito os impostos, porque uma grande inflação começou a acontecer. Os bancos concediam empréstimos para empresas fantasmas e a dívida pública crescia muito. Na verdade, os girondinos pareciam ter se arrependido dessa aliança com o planície ou o pântano. Tudo parecia muito escuro agora, muito pior do que já tinha sido antes. A única coisa que dava certo era o exército, que continuava conseguindo conter os estrangeiros que ameaçavam invadir a França, continuava lutando bravamente para manter a condição revolucionária do país. Foi então que, a partir disso, Napoleão Bonaparte começou a ser considerado como uma possibilidade. O chefe do exército francês parecia ser a chance da França de sair definitivamente da escuridão. Mas aí já é uma outra história.